3 coisas importantes que o salmista diz aqui para nós. Salmo 105, é bem no meio da Bíblia. Diz assim: louvai ao Senhor e invocai o seu nome. Fazei conhecidas as suas obras entre os povos. E talvez a igreja de Cristo está falando. Primeiro, o que é louvar? Nós achamos que louvar é apenas cantar, claro, faz parte. Nos cânticos nós exaltamos o Senhor, nós glorificamos o seu nome, mas nós temos que louvar no nosso dia a dia. Eu falei no culto anterior de Ezequias, quando ele se viu cercado pelo exército do rei da Síria, sabe o que ele disse? Pessoal, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Por quê? Porque maior é o que está conosco. É isso que nós temos que aprender, exaltar o Senhor diante das adversidades, tanto que Davi fala no Salmo 34, olha como ele diz, Salmo 34, ele diz: louvarei ao Senhor quando? Em todo o tempo. Mas como eu posso louvar a Deus? Em todo o tempo, em todo o tempo. Principalmente diante das adversidades. Quando ele então mostrou, entenda, àquela nação, ao seu povo, que maior era o Deus que ele tinha, o Deus que ele confiava, do que o Senaqueribe. Deus é maior do que o câncer, recebeu um diagnóstico. O que você tem que falar? Fala para você mesmo. Eu não vou temer, eu não vou me assustar por causa desse câncer. Por quê? Porque maior é o que está comigo. Você foi diagnosticado, entenda, com qualquer doença que seja, vamos dizer, o Covid. Pessoal, meu Deus, porque hoje começa a vir as notícias. No começo falaram que era uma gripe, alguns ficavam bem doentes, outros não. Hoje tem cada caso. Eu conheço, como eu falei, tem gente com sequela de Covid que ficou sem andar. Não é que ficou paralítico depois, mas no começo não consegue andar. Um amigo falou, que ele disse: pastor, estou começando a andar de andador. Um outro chegou em casa, teve alta do hospital, foi para casa, e na casa dele tem uma escada. Ele disse para mim: pastor, eu demorei meia hora para subir sentado. Coisa séria, entenda, para chegar até lá. Então a pessoa vê isso quando ela começa a pensar que daqui a pouco ela vai para o hospital, daqui a pouco ela vai para o oxigênio, o oxigênio vai ser entubado e depois vai morrer. Não, Jesus, o Senhor mal surgiu esse vírus, foi diagnosticado e está amaldiçoado, não vai para o hospital, está repreendido, anulado em nome de Jesus. Seja qual for o mal, você tem que fazer, e até que seja pessoa, às vezes é pessoa que vem contra você. No local de trabalho é uma pessoa influente, ou uma pessoa que tem, vamos dizer, poder lá. Se Deus é por nós, eu citei no culto anterior, estou repetindo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8,31. Agora veja comigo como agiu Eliseu, segundo livro de Reis, capítulo 6, versículo 14. Segundo Reis 6,14. O rei da Síria estava, já ouviu alguém falar com a pulga atrás da orelha? Porque ele tinha um plano de guerra, todo o plano que ele fazia era descoberto pelo rei de Israel. Aí ele reuniu seus generais, seus príncipes: pessoal, qual de vocês aqui é o traidor? Porque tudo que eu planejo às escondidas, o rei de Israel fica sabendo. Eu digo que vou ficar em tal lugar, ele não passa por lá. E ele sempre passava. Aí eu vou para o outro lado, ele passa por lá também, ele não passava. O que está acontecendo? Alguém disse: não, majestade, há um profeta lá, que tudo que tu falas escondido, ele revela por divina revelação. Aí ele mandou saber onde estava e descobriram que o Eliseu estava numa cidade chamada Dotã. Aí ele enviou para lá cavalos e carros. Veja o que diz o versículo 14. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? A reação dele é a nossa. O homem era auxiliar de Eliseu. Se ele era auxiliar de Eliseu, ele era um homem de Deus também. Que o auxiliar não poderia ser qualquer, tinha que ser um homem de Deus. Mas não estava ligado, como nós não estamos ligados. E quando você percebe o perigo, que se vê diante da adversidade, você treme também. Você diz: meu Deus, o que eu vou fazer? Por que isso está acontecendo? Esquecendo que Ele é Deus, que faz com que o impossível se torne possível, que é Marcos 10, 27, não precisa ler. Você esquece de Lucas 1,37, porque para Deus nada
é impossível, mas esquecemos. E entramos em desespero. Meu Deus, o que eu vou fazer? Por que isso está acontecendo? Por que isso foi acontecer? Versículo seguinte, ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Qual a convicção de Eliseu? Se o inimigo tem um exército, o meu Deus também tem. Só que o exército inimigo era físico, o nosso é espiritual. Nós andamos por fé e não por vista. Ele diz, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Eu tenho que ter uma convicção que tem um anjo acampado ao meu redor. Eu não tenho que bater papo com o anjo não, tá bom? Ô anjo, tudo bem? Como é que tá, anjo? Ô, irmão, não senta não, que esse lugar é do anjo. Não, isso é até cômico, mas tem gente que chega a esse fanatismo. Não pode de maneira alguma. Você não tem que conversar com ele e bater papo com o anjo. Mas ele é o seu espírito. Você tem que crer. E se você acha que isso é pouco, tá bom. O próprio Senhor Jesus disse em Mateus 28, 20, estarei contigo quando? Todos os dias. Não tira férias, amanhã é feriado. Ele não vai trabalhar, não, é todo dia. Ainda diz mais ainda, não tosquenejará o guarda de Israel. Quer dizer, nem pisca. Você pode ter certeza, pode confiar nele. Eliseu tinha essa confiança. Aí ele faz uma oração, 17. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que ele abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo. Volta um pouco lá em cima, por favor. Versículo 14. Exército do rei da Síria. Então enviou para lá cavalos e carros. Versículo 17, final dele. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros, mas de fogo, irmão. Esse é o nosso Deus, muito maior em força e poder. Nós não temos que temer nenhum ataque do inimigo. Nós temos então que louvar o Senhor. Eu não vou temer porque maior é o que está comigo. E não esqueça que Deus habita no meio dos louvores, que é quando você exalta o Senhor, você crê que Ele está contigo, que Ele está presente naquela adversidade, você obtém a vitória. Salmo 105, vamos voltar lá. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre as nações. Segundo, invocar o seu nome. Aqui a maioria conhece, mas eu tenho que falar. Vamos para Romanos, capítulo 10, versículo 13. Romanos 10, 13. O que diz aqui o Paulo aos Romanos? Capítulo 10, versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar. Mas invocar o nome do Senhor, pessoal, é mais do que falar Jesus, Jesus, Jesus. O que é? Apocalipse 19, 13. Como eu falei, a maioria conhece bem. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Quem o João viu? Era o João evangelista, escrevendo. Ele teve a visão no Apocalipse de um cavaleiro com as vestes salpicadas de sangue. Mas quem era o cavaleiro? Era Jesus. No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, a palavra se fez carne e habitou entre nós. É a palavra. É assim que nós temos que ver. Então, invocar o nome do Senhor é trazer a palavra de Deus à tona, à baila, é fazer um confronto entre os fatos e a palavra. Uma pessoa perguntou num dos cultos, fez assim, como é que eu trato um filho rebelde, como é que eu oro por um filho rebelde? Como para um filho viciado. O demônio está repreendido a sua rebeldia, amaldiçoado a sua rebeldia, porque o meu filho é herança do Senhor. O que você está fazendo? Um confronto entre os fatos, você está invocando o nome do Senhor. Foi isso que o salmista diz, invocai o nome do Senhor, quer dizer, mostre a palavra de Deus diante dos fatos, diante das adversidades. É a doença, é um tumor que apareceu, meu Deus, acabou a minha vida. Não, Jesus, a tua palavra diz que pelas tuas feridas eu fui sarado, surgiu essa doença, ela não vai prosperar, eu repreendo, está amaldiçoado em nome de Jesus. Pronto. E funciona. Salmo 105, vamos lá que tem mais. A terceira coisa, então, louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos. E aqui nós estamos falhando, pessoal. Nós não sabemos dar publicidade, entenda, as coisas que Deus faz. Lembra que eu falei? Falamos da vacina, falamos da política, falamos do esporte, mas não damos publicidade.
Eu contei uma vez, Deus puxou minha orelha. Um amigo foi curado de HIV e hepatite C. Na época foi até meio cômico, porque ele estava tão apavorado. O que você acha que apavorou mais ele? HIV ou hepatite C? HIV, né? E a enfermeira, na época que tratou dele, era da igreja, conhecida, falou: pastor, ele está tão apavorado com coisa, o pior que está no estágio mais avançado é a hepatite. Então, o HIV, hoje o pessoal convive aí, em casa, né? Tem vida normal aí fora. E ele, então, aí ele foi, buscou a Deus, se consagrou e tudo, e foi negativando. Disse: pastor, disse que não existe hepatite C. Depois também não vinha, houve alguma coisa, erro, alguma coisa. Bem, mas ele tinha exames, tanto público como particular, mostrando que ele tinha HIV. Depois não tinha mais. Eu falei: rapaz, no seu lugar, eu ia colocar uma placa daquela, já viu, vende-se ouro, compra, não é? Aquele negócio todo, já viu aquelas placas assim, homem placa na rua? E Deus falou comigo: e você? Porque eu também fui alcoólatra, eu fui pingu de beber, de tremer. Nós temos que dar mais publicidade. De vez em quando citar o que Deus fez, entenda? Falar, tem que fazer conhecidas as suas obras, fazer entre as pessoas, as nações, em todos os lugares. Veja o caso desse homem na porta formal do templo, todos ficaram conhecendo. Veio Enéas, todos ficaram conhecendo o que ele estava. Nós temos que aprender o quê? Atos dos Apóstolos, ou como você conhece esse versículo? 1:8, só isso que você conhece bem. Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. O que eu entendo? Quando o poder de Deus se manifesta em nós, não é apenas para nos curar, irmão, ou nos abençoar, ou para nos libertar, mas é o quê? E ser-me-eis testemunha. É para eu publicar, ser testemunha daquilo que ele fez, seja cura, seja libertação, seja conversão, entenda bem, intervenção às vezes na vida financeira, em algum setor. Eu sou testemunha, você é testemunha. Todos nós aqui devemos ser testemunhas. E não esqueça, a quem muito foi dado, muito será pedido. Se Deus fez coisa grande, você falar também. E tem cada caso, mulher vindo no testemunho, a gente fica com vergonha. Depois, quando eu tinha um caroço na hora da oração sumiu, eu fiquei com vergonha. Mas que vergonha, você tem que dar testemunho. Se está contando vergonha, tinha que procurar alguém. Disse: deixa eu contar que naquele culto, eu fui na igreja, eu tinha um caroço em casa, contar para a família. Porque ele diz: tanto em Jerusalém, já estudamos isso, que é a sua casa, tanto toda a Judeia e Samaria até os confins da terra. Por onde você passar, você deve ser uma testemunha. Volta e termina no Salmo 105. Louvai ao Senhor. E invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Versículo 2, matéria nova. Cantai-lhe salmos, falai de todas as suas maravilhas. Como nós precisamos disso, pessoal, de falar dessas maravilhas. 3, gloriai-vos no seu santo nome. Quer dizer, não é se exaltar não, mas que eu tenho muita fé, não. O Pedro não se gloriou. Lembra quando ele levantou o homem lá, que todo mundo ficou olhando espantado para ele e para o João? Ops, não foi por nossa virtude não, poder não, foi a fé no seu nome, a fé no nome de Jesus que levantou esse homem e deu a ele, na presença de todos vós, essa perfeita saúde. Então não se gloria. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Agora, buscai ao Senhor e a sua força. Buscai a sua face quando? Continuamente. Como Daniel buscou a Deus toda hora, em todo momento. Quando ele foi jogado na cova dos leões, o Dario falou: Daniel, servo do Deus Altíssimo, o teu Deus a quem tu continuamente serves. Fica essa palavra para você.